Fala, povo! Começando mais uma aula de matemática! Hoje, capítulo 2, equação do segundo grau, quarto tópico, equação do segundo grau incompleta em C. Bom, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui, né? Tá assim, ó, x² mais 8x igual a 0. Beleza? Então, eu percebo que essa equação é uma equação do segundo grau, né? Olhando aqui para o maior expoente, que no caso é 2, por isso que é do segundo grau. E vamos analisar aqui os valores de A, B e C. Lembrando, né? O valor de A é o que acompanha aqui x². Então, olha aqui na frente, não está marcado nada. Quando não está marcado nada, vale 1, tá certo? Então, A igual a 1. O valor de B é o que acompanha x, né? Então, quando eu olho aqui na frente, vejo o 8, ou seja, B igual a 8. E o valor de C, quando eu olho aqui, eu percebo que não tem nada, né? Ou seja, como não tem nada, então o valor de C vai ser igual a 0, tá bom? E toda vez que você tiver uma equação do segundo grau em que o valor de C for igual a 0, a gente vai falar que essa equação do segundo grau ela é incompleta em C. Tudo bem? Então, quando falar equação de segundo grau incompleta em C, é isso que significa. O valor de C é igual a 0. Beleza? Bom, vamos então resolver essa equação aqui do segundo grau incompleta em C. Tá bom? Existem algumas maneiras de você resolver essa equação, certo? Mas como ela é incompleta em C, eu vou usar a ideia da fatoração, tá certo? Aliás, caso você não se lembre dessa parte de fatoração, eu vou deixar aqui embaixo na descrição um link com videoaulas com essa parte. Então vai ter lá fator comum, vai ter agrupamento, tem a parte de trinômio também, tá certo? Então assista essas aulas, pode te ajudar a entender um pouco melhor essa videoaula que a gente está fazendo agora. Beleza? Bom, vamos lá, vamos resolver aqui então essa equação de segundo grau, né? Primeira coisa que eu vou fazer é reescrever esse x² desse jeito aqui, tá bom? Como x vezes x, tá certo? E o 8x coloquei aqui, só coloquei o pontinho aqui de vez, você pode pôr ou não, como está aqui em cima. Beleza? Bom, olhando dessa forma aqui, eu percebo que nesse primeiro monômio e nesse segundo monômio, nós temos uma coisa em comum, que é o quê? O x, né? Aparece tanto aqui quanto aqui, tudo bem? Então, como eu tenho o x em comum, né, ele vai ser o meu fator comum, eu coloco ele em evidência, né? Coloco na frente, como eu estou colocando aqui, tá certo? Bom, vamos ver o que a gente coloca dentro do parênteses, né? Voltando aqui, ó, se eu coloco o x em evidência, o que sobra, que é o outro x, eu coloco dentro do parênteses, tudo bem? Dessa parte, como eu coloco o x em evidência, o que sobra, que é o 8 e o sinal de mais, eu coloco aqui dentro do parênteses. Beleza? Bom, para a gente continuar, o que eu vou observar? Eu vou observar que eu tenho aqui uma multiplicação de duas coisas e o resultado está dando 0, tá certo? E toda vez que você tiver a multiplicação de duas coisas que o resultado dá 0, ou a primeira delas, que no caso aqui é o x, dá 0, ou a segunda, que no caso é o x mais 8, é igual a 0, tudo bem? Então eu separo. Pego a primeira, que é o x, e digo que é igual a 0, como eu estou fazendo aqui, tudo bem? Ou, né, pego a segunda, que no caso é o x mais 8, e também igual a 0, como eu estou colocando aqui. Tudo bem? E para terminar, o x igual a 0, não tem muito o que fazer, né? Já é uma das soluções, tá certo? E essa parte aqui, né, o x mais 8 igual a 0, o que eu faço? Pego o 8 que está positivo, jogo para o outro lado, ele fica negativo. Beleza? E aí, finalmente eu chego nas duas soluções, né? X igual a 0 ou x igual a menos 8. Beleza? Bom, a gente coloca aqui o conjunto solução, né? Por isso aqui esse S, tá bom? E coloca aqui os valores, né? Menos 8 e 0, tá bom? Só antes da gente ir para a letra B, pedido que eu sempre faço aos meus alunos e faço a você que está assistindo essa videoaula. Terminou aqui? Volta na equação e confere para ver se você acertou ou não. E como que a gente faz a conferência? Bom, é só pegar cada um dos valores aqui, substituir no valor de x e ver se é verdade, tá certo? Então, ó, pegando o menos 8 primeiro, tá bom? Volta aqui, ó. Se eu fizer menos 8 ao quadrado, dá 64, tudo bem?
substitui aqui, ó, é menos 8, né? Então, ó, 8 vezes menos 8 dá menos 64. Quando eu fizer 64 positivo, né? Menos 64, vai dar realmente zero? Vai. Ah, então beleza. Então, realmente, menos 8 é uma das soluções, tá certo? Vou fazer agora a mesma coisa com o zero, tá bom? Então, volto aqui, né? Faço zero ao quadrado, zero. Nesse agora, ó, 8 vezes zero, zero. 0 mais 0 dá zero? Dá. Ah, então beleza. Então, ó, a gente testou aqui as soluções e realmente as soluções são verdadeiras. Beleza? Só mais uma última observação aqui, antes de ir para a letra B. Eu chamei aqui de soluções, vai ser chamado aí em livros, apostilas, ou seu professor, sua professora vai chamar de solução, né? Como eu falei, mas também pode aparecer como raízes, tá certo? Ou como respostas, tá bom? Bom, vamos lá agora para a letra B, né? Tá aqui, ó. 3x mais 4x ao quadrado igual a zero, beleza? Então, mais uma vez, a gente percebe que essa equação de segundo grau é incompleta em C, né? Eu percebo que o valor de A é 4, o valor de B é 3 e o valor de C não aparece aqui, é 0, portanto, incompleta em C, tá certo? O que eu vou fazer? Mesma coisa da letra A, certo? Então, ó, eu vou fatorar, né? Escrever o 3x aqui, só coloquei a multiplicação aqui, né? E o 4x ao quadrado eu vou escrever o x ao quadrado como x vezes x, tá certo? Olhando dessa maneira, percebo que no primeiro monômio e no segundo, o que eu tenho em comum é a letra x, tá certo? Então, coloco o x em evidência e vamos olhar agora o que fica dentro do parênteses, tá bom? Dessa primeira parte, ó, coloquei o x fora, então o que sobra dentro é o 3, tudo bem? Dessa segunda parte aqui, ó, se eu coloco o x fora, o que vai sobrar para dentro do parênteses, né? Sinal de mais e o 4x que eu coloquei aqui, tá bom? Mesma coisa da letra A, né? Então, tem a multiplicação de duas coisas que o resultado está dando zero, tá certo? Ou seja, ou a primeira é igual a zero, como eu coloquei aqui, ou a segunda, que é essa parte aqui, é igual a zero, como eu estou colocando aqui, tá certo? Bom, a primeira aqui não tem muito o que fazer, né? Só copiar mesmo, x igual a zero, já é uma solução. E a segunda que eu vou fazer? Bom, vou pegar esse 3 que está positivo, jogo para o outro lado, fica negativo, tá certo? E para fechar, o 4 que está multiplicando eu vou passar dividindo, como eu fiz aqui, tudo bem? Ou seja, x igual a zero ou x igual a menos 3 quartos, beleza? Então, coloquei aqui o conjunto de solução, né? E é isso. Pedido, tá? Faça sempre a conferência, tá certo? Mais uma vez falando, para conferir pega cada um dos valores, volta aqui na equação e substitui. Onde está x, coloca um dos valores. Faz um de cada vez, tá? Não vai colocar o primeiro aqui e o segundo no segundo x, tá? Senão vai dar errado. Então, testa um de cada vez, mas faça esse teste porque às vezes é uma coisa simples que de repente você possa ter errado e aí nessa hora você percebe o seu erro, tá bom? Vamos dar uma olhada no nosso próximo exemplo, que é a letra C. Tá aqui, né? 2x igual a 3x ao quadrado. Então, o que eu vou fazer? Bom, nesse caso aqui, vou pegar o 3x ao quadrado, jogar para o outro lado, ele fica negativo, tudo bem? Bom, olhando dessa forma, né? Tá bem parecido com as letras A e B. Então, ó, tenho 2x menos 3x ao quadrado igual a zero. Percebo que o valor de A é menos 3, percebo que o valor de B é 2 e percebo que não tem aqui o valor de C, né? Ou seja, C igual a zero, né? Não está aparecendo, tudo bem? Então, essa equação também é uma equação incompleta em C. O que eu vou fazer? Mesma coisa das letras A e B, tá bom? Então vamos lá, né? 2x coloquei aqui, né? Só coloquei aqui a multiplicação, tá bom? E o menos 3x ao quadrado também, né? Eu vou abrir o x ao quadrado como x vezes x, tá certo? Olho para o primeiro e para o segundo monômio e percebo que o que eu tenho em comum é a letra x. Então coloco o x em evidência, né? Coloco aqui na frente, tá certo? Na primeira parte, ó, se eu coloco o x em evidência, vai sobrar o quê? Vai sobrar o 2, tá bom? Então, olhamos aqui o primeiro monômio, né? Olha agora para o segundo monômio. Se eu coloco um x aqui em evidência, o que sobra para dentro do parênteses? Essa parte aqui, né? O menos, o 3 e o x, como eu estou colocando aqui. Tá bom? Mesma coisa das anteriores, né? Letras A e B. Tem a multiplicação de duas coisas que o resultado está dando zero. Ou seja,
ou a primeira é igual a zero, como eu coloquei aqui, ou a segunda é igual a zero, como eu coloquei aqui. Tudo bem? Copia aqui o x igual a zero, né, porque não tem muito o que fazer, tá certo? E essa daqui, vou pegar o 2 que está positivo, vou jogar para o outro lado, fica negativo. Então vai ficar menos 3x igual a menos 2, tá certo? Só que como os dois são negativos, quando eu multiplico por menos 1, o que acontece? Os dois ficam positivos como eu estou colocando aqui, tá certo? E para terminar, tem aqui 3x igual a 2, o 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. E aí eu chego, x igual a 2 terços. Beleza? Mais uma vez o pedido, tá? Além de colocar aqui o conjunto de solução, faz o teste, tá? Faz um de cada vez, volta aqui na equação e substitui. Beleza? Letra D agora. Tem aqui, né? 3x que multiplica 6 menos 3x, tudo isso igual a zero. Bom, quando você tiver esse tipo de situação aqui, você dá glória a Deus, porque é uma maravilha. E por que é uma maravilha? Porque, de verdade, essa parte aqui da equação é como se eu partisse dessa daqui, ó, da letra C, tá certo? Já está fatorado, tudo bem? Então, quando você tiver esse tipo de situação, é só pegar o primeiro e igualar a zero, como eu coloquei aqui, e depois pega o segundo e iguala a zero, como eu coloquei aqui. Beleza? Bom, se eu tenho aqui 3x igual a zero, se eu pego o 3 que está multiplicando e passo dividindo, vai ficar 0 dividido por 3, ou ainda 0, tá certo? Então, cheguei aqui no primeiro valor de x, tá certo? A primeira solução, ou primeira resposta, ou ainda a primeira raiz, tá certo? Nessa parte agora, ó, tem o 6 está positivo, vai para o outro lado, fica negativo, tá certo? Ou seja, vai ficar menos 3x igual a menos 6. Só como os dois estão negativos, se você multiplica por menos 1, os dois ficam positivos, como eu estou colocando aqui. Tudo bem? E para fechar, o 3 está multiplicando, eu vou passar dividindo. Fazendo 6 dividido por 3, isso dá quanto? Isso dá 2. Ou seja, x igual a 0 ou x igual a 2. Beleza? Observação, antes de ir para o último exemplo, perceba que toda vez que você resolve uma equação do segundo grau incompleta em C, sempre uma das respostas será x igual a 0, tá bom? Isso sempre vai acontecer, tá? Pode reparar, nas letras A, B, C e agora na letra D, isso sempre aconteceu e em qualquer uma que for incompleta em C, uma das soluções com certeza será x igual a 0, tá bom? Isso sempre acontece. Beleza? Finalmente vamos para o nosso último exemplo, que é o exemplo E. Então, faz a leitura, né? Tá aqui, ó. 5x ao quadrado menos mx igual a 0. Aí você olha e fala, caramba, não bastasse uma letra, agora tem duas, né? E como é que faz para resolver, né? Bom, o modo de resolver vai ser igualzinho que a gente fez nas letras A, B, C e D, tá certo? Não vai mudar nada. Aliás, é interessante a gente trabalhar com equações que apareçam, né, uma segunda letra, porque a gente já vai começar a acostumar com essa ideia de que aparecer uma letra ou aparecer um número não vai mudar o que está por trás, né? A maneira de você resolver a equação, tá certo? Só no final que vai ficar uma letra ao invés de ter apenas números, tudo bem? Bom, vou fazer a mesma coisa que eu fiz nas letras anteriores, né? Então, ó, o x ao quadrado eu vou escrever como x vezes x, tá certo? E percebo que desse primeiro monômio e do segundo que eu tenho em comum é a letra x, né? Então, coloco em evidência da primeira parte. Se eu coloco um x aqui na frente, né, em evidência, o que sobra? Sobra o 5x, tudo bem? Eu coloquei aqui. Dessa parte, se eu colocar o x em evidência, o que vai sobrar? Vai sobrar o menos m, como eu coloquei aqui, tá bom? Novamente, né, tenho duas coisas que estão multiplicando e o resultado dando 0, tá certo? Ou seja, ou a primeira é igual a 0, ou a segunda é igual a 0, como eu coloquei aqui, tudo bem? Mais uma vez falando, né? Sempre x igual a 0, numa equação incompleta em C, vai ser uma das soluções, tá certo? E olhando aqui para a segunda, o que a gente vai fazer? Bom, o m que está negativo, jogo para o outro lado, fica positivo, tá certo? E o 5 que está multiplicando, eu vou passar dividindo. Ou seja, x igual a 0 ou x igual a m dividido por 5. Beleza? E espero que vocês tenham gostado. E a gente se encontra na nossa próxima vídeo. Aula! Tchau, tchau!